Capítulo 7. Uma mudança de perspectiva. O contentamento é uma nova forma de ver o mundo. Por que a chamo de nova? Porque, para a maioria de nós, ela realmente é. Temos olhado para o mundo, olhado para nós mesmas e olhado para as nossas circunstâncias pela perspectiva errada. O contentamento nos ensina a olhar por uma nova perspectiva, uma perspectiva ressurreta, uma perspectiva do Evangelho. O contentamento nos ensina a ler com os olhos da fé a história que Deus está escrevendo. Cada uma de nós é uma personagem nessa grandiosa história e temos a oportunidade de ler nossas respectivas partes corretamente, confiando que o autor trará tudo a uma conclusão gloriosa. Citarei agora um versículo muito popular, um que é mencionado com muita frequência. Somos tentadas a ignorá-lo, pois o ouvimos ser repetido diversas vezes quando as coisas não vão bem. Mas este é um versículo que muda por completo nossa perspectiva, quando o aplicamos pela fé em nossa vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Deixei-me fazer algumas observações acerca desse versículo tão tremendo. Em primeiro lugar, perceba que Paulo diz sabemos. Isso significa que estamos intimamente familiarizadas com esta verdade e que de fato a amamos. Ela é nossa, não meramente como um conhecimento intelectual, mas como um conhecimento espiritual também. Esta é uma verdade profunda e conhecê-la é considerá-la cuidadosa e minuciosamente em nossa mente e em nosso coração. Em segundo lugar, perceba que sabemos todas as coisas, não apenas algumas coisas, nem a maioria das coisas. Todas as coisas possíveis cooperam, colaboram, trabalham para este fim, o nosso bem. Esta incrível verdade ultrapassa o nosso entendimento, e ainda assim sabemos que é verdadeira. Tudo o que acontece a cada segundo de cada dia está contribuindo para o nosso bem espiritual. Em terceiro lugar, essa promessa é para aqueles que amam a Deus, aquelas que foram chamadas. Esta não é uma promessa verdadeira para o incrédulo. Quando coisas ruins acontecem com aqueles que rejeitam a Deus, eles não podem dizer que o que está acontecendo coopera para o bem deles, pois não está. Essa promessa é para nós, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, 9. Que concepção deslumbrante! Aqui está o versículo por completo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus repete essa afeição em Deuteronômio 7:6, 14:2 e 26:18. E em Êxodo 19:5, Deus chama seu povo de minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus nos chama de propriedade peculiar, e Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Podemos crer nele quando nos dito isso, e podemos, portanto, confiar nele em cada situação e circunstância. Lembre-se do capítulo 2. Essa é a base para o contentamento. Deus está tecendo todas as coisas em nossas vidas para produzir o bem em nosso favor. Não necessariamente o bem imediato, mas certamente o nosso bem definitivo. Quando recebemos essa promessa pela fé, podemos interpretar tudo como vindo de suas mãos e de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Ele não está fazendo as coisas de maneira aleatória, mas com uma finalidade especial. Quando começamos a entender a nossa vida a partir desse ponto de vista, temos uma arma contra o descontentamento. A nossa perspectiva muda. O descontentamento é uma maneira alternativa de ler nossa história. O descontentamento não requer aprendizado, nem ensino, nem prática, pois nascemos desejosas de coisas. Nascemos já sabendo como resmungar,
murmurar e reclamar. Crer nas promessas de Deus abre nossos olhos para vermos, pela fé, as boas coisas que Ele tem operado em nossas vidas. Nós lemos sua história com as luzes acesas, e é maravilhoso ver o que essa luz revela. Deus está nos santificando, fazendo-nos crescer mais como Cristo, e Ele nos está dando oportunidades de exercer nossa fé e confiança nele. Se Ele respondesse a cada oração de maneira imediata, respondendo exatamente do jeito como pedimos, nós perderíamos tais oportunidades. Como sabemos que somos mulheres de fé se nunca precisamos confiar nele? Como sabemos que amamos a Deus se nunca temos de obedecer a seus mandamentos? Ao invés de buscar por coisas que queremos, ou seja, aquelas bênçãos externas, o contentamento procura olhar para as nossas responsabilidades nas circunstâncias por que estamos passando. Pensar sobre outras circunstâncias, cogitar todas aquelas possibilidades atraentes, é meramente uma tentação a qual nós precisamos resistir. Esses pensamentos só alimentam o descontentamento, e precisamos matá-lo de fome, arrancando-o de nosso coração e de nossa mente. Considere sua situação atual. Você pode estar numa verdadeira bagunça. Esforce-se por achar suas responsabilidades como mulher cristã. Conforme você prossegue, interprete a história de maneira correta, identificando o modo como Deus tem feito com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Ele está lhe dando algo difícil de administrar? É algo que exigirá grande fé? Você precisará se voltar à palavra de Deus e orar por graça e sabedoria? Excelente! Encontre suas responsabilidades e siga em frente com obediência e fé. Passe na prova. Essa pode ser uma prova que talvez dure um ano inteiro, talvez uma hora. Deus as planeja de acordo com aquilo que Ele sabe ser necessário para nós. Você é medrosa? Deus pode lhe dar oportunidades de crescer em coragem. Você é forte? Ele pode lhe dar provas a fim de ajudá-la a crescer em humildade e benevolência. Ele sabe do que nossas almas necessitam, e Ele molda nossas provações em conformidade com nossas necessidades. Mas Ele jamais nos deixa sem amparo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. Nosso bom Deus pensou em tudo. Ele nos dá momentos de necessidade e é Ele quem nos provê o socorro. Cabe a nós criar o hábito de obter a misericórdia e encontrar a graça, ambas oferecidas por Deus, ao invés de pensarmos que não precisamos de ajuda. Devemos pedir confiadamente e devemos nos achegar a Ele constantemente. Mas note a palavra, portanto. Por que ela está ali? O versículo anterior, 15, diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Você compreende o que lê? Podemos nos aproximar confiadamente para encontrarmos ajuda, pois o que Cristo tem por nós é única e exclusivamente compaixão. Ele conhece o poder da tentação, e mesmo assim ele manteve-se firme. E ele conhece absolutamente tudo a respeito de nossas fraquezas. Ele não quer que recuemos, mas que nos aproximemos dele, a fim de que ele possa nos socorrer em momentos de necessidade. O contentamento vê esses momentos de necessidade como oportunidades dadas por Deus para que obtenhamos certa medida de confiança. Ele nos convida que nos aproximemos dele. Logo, o que estamos esperando? O contentamento lê a caligrafia de Deus em nossos momentos de necessidade com a visão da fé e vê que tudo o que Ele faz é para o nosso bem e para a sua glória. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3:11.
Desta forma, agradecendo a Ele, glorificamos a Deus em todo o tempo. Nós lhe damos graças pelos desafios e dificuldades, bem como pelas alegrias e bênçãos. Agradecemos a Deus pelo fato de que Ele nos chamou a nos aproximarmos dele com confiança. Agradecemos a Ele porque temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e que é acessível ao seu povo e bondoso para com ele. Dar graças pelas bênçãos que apreciamos não é algo tão difícil. O clima quente, a comida deliciosa, a comunhão terna e a boa saúde. Mas e quando estamos em meio a um momento de necessidade? Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Não somente é a vontade de Deus que demos graças, mas o momento de necessidade em si também é a vontade de Deus. Portanto, podemos dar graças. Sabemos que estamos fazendo aquilo que Ele deseja que estejamos fazendo agora, na circunstância em que Ele nos colocou. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, do 6 ao 7. Lembre-se, o contentamento não é uma questão de ficar sentada de maneira estoica. Ao invés de ceder à ansiedade, somos ordenadas a fazer outra coisa. Nós devemos nos achegar confiadamente àquele trono de graça e apresentar nossas petições a Deus. E o que acontece? Quando apresentamos nossas petições com ações de graças, Deus diz que ao invés de ansiedade, nós teremos paz. Que tipo de paz? A paz de Deus. E o que essa paz faz? Ela age como um cão de guarda, mantendo a ansiedade fora do nosso coração e da nossa mente. Sendo assim, não é nosso coração ou nossa mente que protegem a nossa paz. Pelo contrário, a paz de Deus é que nos protege e mantém os inimigos chamados ansiedade e preocupação fora do nosso coração e da nossa mente. Dar graças a Deus por todas as coisas é uma característica do povo de propriedade exclusiva de Deus. Nenhuma outra religião possui salmos, hinos e cânticos espirituais como nós. Somos um povo que canta e agradece, e é para isso que fomos criadas. Quando louvamos e adoramos, ficamos mais parecidas com o povo que Ele criou para sermos. Nosso espírito foi criado para adorar o nosso Criador. Sabemos que Ele nos chamou, sabemos que Ele nos ouve, sabemos que Ele nos considera valiosas. Ele nos criou e nos chamou para sermos pessoas agradecidas. Quando rendemos graças ao Deus que faz tudo cooperar para o nosso bem, não só fazemos aquilo para que fomos criadas, mas também trazemos glória a Ele. Quando rejeitamos a ansiedade e apresentamos todas as nossas petições a Ele com ações de graças, demonstramos conhecer e entender nosso relacionamento com Ele. Demonstramos crer em suas promessas. Essa perspectiva, especialmente em nossos momentos de necessidade, livra-nos das preocupações, porque a paz de Deus guarda nosso coração e nossa mente. Quanto mais crescemos em gratidão e confiança, mais a nossa paz e o nosso contentamento crescem. Perguntas. 1. Por que o contentamento é uma visão de mundo? 2. O que você aprende sobre sua identidade em Êxodo 19:5 e 1 Pedro 2:9? 3. Como o compreender essa identidade a ajuda a interpretar sua própria história corretamente? 4. Como a ideia de esforçar-se por achar suas responsabilidades em cada situação nos ajuda a crescermos em contentamento? 5. Há algo com o qual você precisa ir
confiadamente ao trono de graça? O que a está impedindo de fazer isso?